gente. Vamos dar início à nossa aula. Os demais que estavam aí para ser admitidos entraram na sala agora. E queria agradecer, antes de tudo, ao Goura, agradecer, antes de tudo, ao Everton, duas referências, como eu tinha dito há pouco, tanto no trabalhismo quanto na nossa temática. O Everton foi nosso candidato a vereador no último pleito eleitoral, foi diretor da Fundação, vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, vice-presidente do nosso movimento do ecotrabalhismo. Foi um candidato que pautou muito essa temática da urbanização, do direito à cidade, das smart cities, e o Goura coloca isso enquanto nosso deputado estadual e também colocou isso muito bem na sua última candidatura para o executivo da sua cidade. Então, a gente agora tem a oportunidade de se saborear aí com o aprendizado nessa temática, que tem diversos cases nacionais, né? Sejam eles para o executivo, em que a gente vê alguns executivos trabalhistas colocando essa pauta em evidência, quanto cases do legislativo. Como eu disse, o Everton foi um exemplo na última eleição que pautou essa temática com primazia. E é interessante a gente, antes de dar o pontapé inicial, verificar que essa é uma pauta do futuro, né? Quem estiver aí apontando para essa pauta está com o olho à frente, está observando aí a modernidade da política brasileira, porque a gente já vê em outros países a importância e o peso dessa pauta e dessa temática, tanto nos pleitos nacionais quanto nos pleitos estaduais. A União Europeia, por exemplo, a gente conversou muito sobre isso, né, Everton, na última eleição, da importância, por exemplo, para a União Europeia de toda essa parte, de toda essa temática, toda essa questão dos verdes, né, ao redor do mundo, que tem ocupado espaço e ampliado vozes. Então, para a gente dar o primeiro passo aí, eu peço para o Everton nos dar as primeiras palavras, logo depois o Goura, e as perguntas, pessoal, por gentileza, vão enviando no chat, que no final a gente vai ter um retorno sobre elas, tá? Obrigado. Pedro, você me permite só... Não sei se a galera tá tímida ou está sem poder abrir o vídeo, aí é compreensível, mas, sei lá, só para a gente poder... Nem que feche então, depois Goura, do vídeo, só para ver um pouquinho aí quem que está aqui. Vou te comentar o que foi que houve. Nós tivemos, infelizmente, aí uma experiência complicada quando foi liberado para 100%, porque o link vazou e aí foram transmitidas N coisas e tal. Na oportunidade tinha até a nossa delegada Marta Rocha, e como esse link é o link do PDT Nacional, a gente mantém o link nas configurações que o próprio presidente costuma utilizar. Entendi. Então, entendeu? Não, era só mas o pessoal está aqui poder observando, ver ele olho sempre no olho aí participa no também. chat. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, Valeu, Everton. querido. Então, vamos lá. Já abriu aqui, Pedro? Estão me escutando bem? Vamos lá. Então, antes de mais nada, quero fazer uma saudação aqui muito especial a todos os companheiros aí que são pré-candidatos, companheiros às companheiras, né? Saudar aqui esse grande parceiro do PDT Nacional, nosso deputado estadual Goura, né? Um querido amigo, uma verdadeira referência no debate sobre cidade, no debate sobre sustentabilidade, meu companheiro também no movimento ecotrabalhista, né? E agradecer aqui o gentil convite realizado aí pela Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, aqui no Rio de Janeiro, né? A fundação essa que eu tive, que eu tenho orgulho também de ter presidido, né? E aos companheiros que hoje tocam aí o trabalho, estou falando aqui com o Pedro, com o Matheus, com o Léo, né? E a todos os companheiros da direção aqui da Fundação que hoje levam à frente esse trabalho, que também tive a oportunidade de estar construindo um pouquinho antes deles, ali atrás, que é a Escola de Candidatos, iniciativa pioneira do PDT em relação aos demais partidos progressistas do Brasil, e que certamente é uma atividade, é um projeto que vai valorizar a nossa militância, está valorizando muito, né, a formação política dos nossos pré-candidatos, e tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito importante para o futuro mandato que vocês vão conquistar, né? Dito isso, como o Pedrinho bem colocou, né, eu tenho uma experiência aí, atualmente nós repaginamos o movimento verde do PDT, né, que atualmente, já há aproximadamente aí 3 anos, ele passou a se chamar Movimento Ecotrabalhismo, né? A gente criou aí uma palavra
né, que nos permite unir o trabalhismo, né, o bom e velho trabalhismo de Vargas, de Jango, Brizola, a uma perspectiva mais contemporânea, mais atual com relação ao debate ambiental, né, o debate ecológico, né? Quando a gente pensou nessa construção, e é importante, eu começo falando do nosso movimento em si, né? Afinal de contas, todos vocês são pré-candidatos, e é importante, eu sempre defendi isso, que os nossos pré-candidatos e os nossos futuros mandatários, nossos futuros deputados, que eles se integrem cada dia mais com os movimentos do partido, né? E hoje eu ocupo aí a vice-presidência nacional do movimento ecotrabalhismo, e esse movimento ele foi formulado principalmente para que a gente possa trazer para dentro do nosso partido, né, que a gente possa oxigenar dentro do nosso partido uma perspectiva ambiental conectada aí com tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, quero também fazer um convite para vocês todos que conheçam esse movimento. Nós hoje contamos com quadros no Brasil inteiro, quadros extremamente capacitados, né, que integram aí de norte a sul agências ambientais, né, o IBAMA, o ICMBio, secretarias de meio ambiente, enfim, são quadros que verdadeiramente são capacitados para fazer o bom debate e certamente estão à disposição de cada um de vocês para colaborarem aí na construção, inclusive dos programas que vocês vão estar defendendo daqui a pouco nas ruas aí, aqui do estado do Rio de Janeiro, já que a gente está falando para a escola de candidatos aqui do Rio de Janeiro. Enfim, dito isso, pessoal, acho que é importante a gente frisar, e vou levantar algumas bolas aqui para o Goura, né? Primeiro o seguinte, nós hoje observamos um mundo que está numa transformação permanente, né? O mundo hoje vive um momento muito especial, né? Grande parte da ciência, eu diria que majoritariamente os cientistas do mundo acreditam hoje que nós vivemos aí aquilo que eles chamam de emergência climática, de crise climática, né? Que é uma transformação no meio ambiente, é uma transformação no clima do mundo, né? A transformação essa muito influenciada, muito produzida por conta de um modelo de desenvolvimento capitalista que nós trouxemos até agora. Então, esse modelo de desenvolvimento capitalista ele fez com que o mundo, nos últimos 100 anos, tenha sofrido um processo de aquecimento muito mais intenso do que todos os outros milhares de anos anteriores. Isso está gerando um grande processo ambiental, uma grande crise ambiental. Esse aquecimento está produzindo uma série de mudanças no clima do mundo. E essas mudanças vão impactar de forma muito severa na realidade das cidades, né? Então, eu costumo dizer que qualquer político, né, sério, qualquer parlamentar sério, qualquer governo sério que queira verdadeiramente fazer política pensando nas pessoas e pensando num novo modelo de desenvolvimento para as cidades, né, para os seus países, eles vão ter que necessariamente incorporar uma agenda ambiental. E essa agenda ambiental, ela começa a ser produzida de forma mais robusta no mundo afora, principalmente a partir dos anos 70. Né? Ela começa com uma agenda ambiental que se desenvolve ali a partir da Europa. Né? A Europa que já tinha resolvido um monte de problemas sociais, né? A Europa ela se volta para o debate ambiental e ali começam a surgir os primeiros partidos verdes do mundo. Né? E no bojo disso, né? Olhando para aquela realidade da Europa, começam também os primeiros debates ambientais ou socioambientais. Né? Alguns desses debates acabam também sendo trazidos a posteriori para o Brasil. Né? Eu posso citar um que é um debate típico, por exemplo, da Alemanha, que era o debate relativo à questão da energia. Né? Na Alemanha, eles se jogaram um debate muito forte por conta da questão da utilização de uma fonte de energia, né? A energia nuclear, a energia atômica. Então, os ambientalistas, naquele momento, preocupados com o tipo de resíduo que esse tipo de energia poderia produzir, né? Com os riscos que esse tipo de energia poderiam produzir, eles começam a se lançar lá num forte debate contra, por exemplo, a utilização desse modelo de energia. Isso é engraçado, né? Porque hoje,
muitos desses ambientalistas que eram contra a utilização da energia nuclear, a energia atômica, eles, face ao momento de crise climática, né, produzido pelo aquecimento, eles e muitos passam a defender, é uma coisa engraçada, mas passam, por exemplo, a defender esse modelo de utilização de energia nuclear, porque, embora ele gere riscos, né, esse modelo ele já avançou tecnologicamente, então os riscos diminuíram, embora ainda existam, mas esse é um modelo, por exemplo, de energia que não emite CO2 para a atmosfera, e não emitindo CO2, ele tem menos impacto na questão do aquecimento global e, portanto, também na mudança climática. Enfim, essa é uma agenda que começa na Europa, né? Como todos nós sabemos, né? E sentimos na pele o trabalhismo, o PDT, né? Durante a década de 60, nós tivemos vários golpes aqui na América Latina, e aqui o PDT, muitos dos seus líderes e a esquerda e o campo progressista foram lá para a Europa. Esses caras passam a ter contato com essa agenda ambiental, né? E com o processo de redemocratização, eles retornam ao Brasil, e alguns desses grupos retornam trazendo na sua bagagem, na sua mochila, uma agenda ambiental. E aí começam também aqui no Brasil com debates típicos de uma agenda ambiental. Só que aí, ao meu ver, e eu vou entrar mais especificamente, depois desse lastro histórico, no debate específico das cidades, mas, ao meu ver, nesse momento se comete um pequeno equívoco, porque ao trazer essa agenda da Europa, ao trazer essa agenda do estrangeiro, esses ativistas ambientais, né, vêm para o Brasil e eles não percebem que a realidade social brasileira ela tem uma série de problemas, ela tem uma série de entraves históricos que acabam fazendo com que a agenda ambiental seja uma agenda, até certo ponto, observada com desconfiança pela grande massa da população. Essa agenda acaba sendo uma agenda colocada em segundo plano, né? Por quê? Porque, embora que, por exemplo, no Brasil a gente também tivesse um debate com relação à utilização, por exemplo, da energia nuclear, com a construção durante os governos militares da usina de Angra 1, Angra 2, né? E isso chamava atenção, mas isso não era o debate ambiental, ou não deveria ser o debate ambiental privilegiado pelos atores políticos nacionais. Porque nós tínhamos questões ambientais muito mais profundamente interessantes ao povo brasileiro do que, por exemplo, a energia nuclear. Então, esses ativistas, eles acabam, né, que por um erro de formação, embora fossem vanguardistas, embora tenham sido, de fato, os primeiros a observar isso, mas eles acabam não percebendo, e eles utilizam um discurso que é um discurso muito corriqueiro para a classe média. E eu costumo dizer que esse debate ambiental, né, que começa, de certa forma, inclusive no Rio de Janeiro, né, esse debate ambiental não atravessa o túnel. Né? Então, a gente vai ter ali coisas como o Grande Abraço à Baía de Guanabara, aliás, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é importantíssima para a nossa cidade, para o nosso estado, mas isso não sensibiliza as grandes massas. E aí, por que eu digo isso? Porque até os dias de hoje nós temos debates ambientais que naquele momento podiam estar sendo feitos e que não eram feitos. Por exemplo, o processo de ocupação desordenado das encostas, isso tem tudo a ver com os anos 80, né? O processo de ocupação desordenado das encostas aqui no Rio de Janeiro, né, ele promove o quê? Ele promove a degradação ambiental, ele promove a erosão dessas encostas a partir do momento que essas encostas elas passam a ser degradadas, né? A vegetação originária dessas encostas, por exemplo, ela é retirada, e aí, quando vem a chuva, o que acontece? Você tem um monte de gente desabando nas pirambeiras, nessas encostas, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade geograficamente, né, desenhada em condições muito especiais. Né? Nós temos uma cidade, especialmente no Rio, o estado do Rio como um todo, mas especialmente na cidade do Rio de Janeiro, nós temos aqui condições geográficas muito especiais. A construção de uma cidade no Rio de Janeiro é uma grande obra de engenharia humana. Nós temos uma cidade espremida entre morros e o mar, praticamente em todas as áreas pantanosas ou alagadas. Então, foi feito um grande experimento que permitiu, né, a ocupação do solo nessa nova cidade, né, nessa engenharia que foi feita pelo ser humano.
Mas isso também traz, né? Isso também traz uma série de problemas. Então, por exemplo, um desses problemas é a questão da ocupação irregular das encostas. E aí nós não temos política ambiental, nós não temos política habitacional, né? Talvez uma das últimas políticas habitacionais seja da década de 60, né? A SEAB. Mais recentemente, você teve uma tentativa com Minha Casa Minha Vida, mas não conseguiu ser exitoso. Então, por exemplo, essa questão da falta de uma política habitacional e da ocupação irregular das encostas é um grande problema ambiental que a gente se depara hoje, né? Porque se nos anos 80 isso já era um problema, com a transformação do clima do mundo, que vai fazer com que cada vez mais, por exemplo, as chuvas sejam torrenciais, né? A gente vai ter um problema muito grave, muito sério, provavelmente de pessoas perdendo a vida, né? Porque vivem em condições, em locais extremamente de difícil acesso e com grande perigo, né? Uma outra grande questão que a gente vai encontrar no desenvolvimento equivocado e não planejado das cidades. As cidades, de uma forma geral, elas costumam acompanhar, por exemplo, o leito dos rios. E como todos nós sabemos e estudamos lá com a tia Maricota nas nossas aulas de geografia, né? O rio foi feito para, quando tiver chuva, ele foi feito para quê? Para desaguar nas suas margens. Ele vai encher e vai derramar para o lado. E aí o que aconteceu? As cidades foram se desenvolvendo e elas não observaram um limite com relação ao transbordamento das margens dos rios, né? Aliás, muitos desses rios foram o quê? Aterrados, né? Muitos rios foram aterrados. Em São Paulo tem um movimento muito legal hoje que a galera tenta descobrir os rios que foram aterrados, né? Então, quando o rio foi aterrado, quando você, né, mudou ali o sentido do rio, ou quando você fez ocupação da margem do rio onde não deveria fazer, o que vai acontecer? Vai vir a chuva, você ainda tem um processo de assoreamento desses rios, né, pelo lançamento de resíduos dentro do rio, por uma falta também de infraestrutura sanitária. E aí, o que vai acontecer? Vai chover, as margens do rio vão transbordar, e aí você vai ter um monte de gente desabrigado, né, porque vive na margem dos rios. E a gente, de novo, não tem uma política habitacional, não tem uma política de proteção ambiental, né? A gente sabe que, por exemplo, também ainda dentro dessa lógica de um desenvolvimento predador, aqui no Rio de Janeiro, né, se eu não me engano, no século XVIII, salvo engano, mas no século XVIII, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela ficou sem água. Pouca gente sabe disso, né? A cidade do Rio de Janeiro ficou sem água, embora aqui a gente tivesse um monte de lugar aqui de rio. Mas por que ficou sem água? Porque as encostas foram todas devastadas para o plantio do café. Isso fez com que as matas ciliares que protegem as nascentes dos rios fossem também degradadas e, ao fim e ao cabo, a cidade do Rio de Janeiro, né, perdendo as suas nascentes, acabou tendo um problema hídrico muito grave. Graças a isso, né, o imperador à época, Pedro II, ele determinou que fosse feito o replantio das encostas cariocas, né? Uma grande parte da Mata Atlântica, né, uma grande parte da Floresta da Tijuca, por exemplo, é remanescente desse processo de replantio que aconteceu por ordem do imperador Pedro II, né, que utilizou seis elementos ali que estavam escravizados, 6 pessoas que estavam escravizadas, né, junto com o Major Archer, é o nome do major que comandou o grupo que fez o reflorestamento das nossas encostas, garantindo que o Rio de Janeiro voltasse a ter água, né? Então, essas são questões que eu estou falando de um passado, mas que são questões que hoje dialogam muito com a nossa realidade, especialmente nesse grande momento de mudança do clima no mundo, né? Eu digo que, se a gente não atentar para essa problemática hoje, não adianta a gente discutir outras coisas, né? Por exemplo, o grande debate político da política nacional entre esquerda e direita, né? Esse debate, que é um debate que sempre foi um debate central,
né? Nós somos mais à esquerda, outros são mais à direita. Esse debate, para mim, hoje é um debate que está datado. Ele é um debate que não tem mais a ver com a realidade. O grande debate da realidade é o debate ambiental, né? A gente precisa debater a questão ambiental. Então, para o nosso partido político, que é um partido de matriz industrialista, né? Nós começamos enquanto corrente política a partir dos anos 30, com a emergência do governo Getúlio Vargas, né? Com a Revolução de 30, com a criação de toda uma legislação trabalhista, com a implementação de um parque tecnológico industrial, né? Para nós, enquanto corrente política, é essencial que a gente consiga modernizar o nosso discurso e que a gente consiga pensar a realidade a partir dos problemas do hoje. E o maior problema do momento é a questão ambiental, né? Vocês veem, a gente fala da questão ambiental. Parece, inclusive, que o homem não faz parte da natureza, né? Existe um livro muito interessante, eu não estou com ele aqui na minha frente agora, mas muito interessante, ali do pessoal, do pessoal, acho que do Peru ou da Bolívia, agora eu não recordo exatamente, mas que fala do bem viver, né? É uma perspectiva que fala do seguinte, da integração do homem com a natureza. Cada vez mais a gente tem que construir política pensando na integração do homem com a natureza. Se nós não tivermos essa capacidade, Pedrinho, quando tiver aí o tempo, você faz o sinal, tá? Por favor. Se a gente não tiver essa capacidade, a gente não vai ter capacidade de fazer política pública que verdadeiramente vai impactar, que vai transformar a vida das pessoas, né? Além desses problemas, problema da água, problema da energia, né? Pô, hoje eu abri as notícias para ler logo pela manhã e aí eu descubro que o governo do estado do Rio de Janeiro, junto com o governo federal, deram uma autorização para a implementação de uma grande fábrica, uma grande usina, se eu não me engano, são 9 usinas termoelétricas na Baía de Sepetiba, né? Vocês são candidatos a deputado estadual. As licenças, aliás, as não licenças foram dadas pelo INEA, né? A empresa é uma empresa, se eu não me engano, turca. A empresa que vai fazer a implementação disso aqui na Baía de Sepetiba, ela pediu para que fosse liberado o projeto sem licenciamento ambiental. Olha só, vou falar de novo. Implementar um projeto que gera impacto ambiental profundo numa bacia extremamente degradada, quem conhece a Bacia de Sepetiba sabe disso, né? Extremamente degradada, inclusive por outras ações e outras intervenções, como o próprio Porto de Sepetiba, né? Quem conhece lá, quem viveu um pouquinho para trás, o que era aquilo, o que se tornou aquilo hoje, vai entender o que eu estou dizendo. Aí vem uma empresa, né, estrangeira, pede para implementar isso, né, como um projeto estratégico para o Rio de Janeiro, porque por conta da questão da crise hídrica, né, porque a nossa matriz energética basicamente na sua maior parte hídrica, e aí os caras pedem para construir 9 termoelétricas aqui no Rio de Janeiro, utilizando a bacia de Sepetiba, né? E aí eles vão utilizar ali a água da bacia de Sepetiba e depois vão devolver essa água clorada e numa temperatura diferente da temperatura que a água veio quando foi arrecadada. Isso vai gerar uma morte muito importante de espécies, de micro-organismos, e o impacto vai ser um impacto severo numa bacia que já está degradada, né? Então, vocês, como deputados estaduais, deputados federais, têm que observar esse tipo de coisa. Porque quem mais vai sofrer, quem são? São ali os ribeirinhos, são as populações de pescadores, né, que vão estar sofrendo. O Rio de Janeiro também vai estar sofrendo, porque você degrada um patrimônio ambiental como aquele, a gente podia utilizar aquilo, por exemplo, de forma sustentável através do turismo, uma exploração de turismo sustentável, né? E aí, em nenhum momento, se pensa nisso e se autoriza esse tipo de empreendimento que vai impactar muito. Algum tempo atrás eu dei um parecer para um dos deputados da gente, que está ali na Assembleia, ele estava na Comissão de Meio Ambiente, e no governo passado, o governo Witzel, do dia para a noite, alegando a crise financeira do Estado, ele se apropriou de todos os fundos do Estado, né? De todos os fundos setoriais, todos os fundos aqui do Rio de Janeiro.
E ele se apropriou de um fundo específico, que era o Fundri, que é o Fundo de Recursos Hídricos, de Desenvolvimento de Recursos Hídricos. Para que servia esse fundo? Esse fundo era o seguinte, era um dinheiro que tinha ali guardadinho, que não é do governo do Estado, tá? Não é do governo do Estado. Esse fundo ele servia para que as prefeituras que necessitavam, por exemplo, da realização, que desejassem fazer a realização de obras ligadas à bacia hidrográfica, das suas bacias hidrográficas, que elas podiam utilizar, elas apresentavam um projeto, né, e receberiam recursos desse fundo para o desenvolvimento desses projetos. Por exemplo, a criação de uma pequena estação de tratamento, né, para atuar lá, para ajudar a limpar a bacia hidrográfica de um pequeno município sem recursos. Né? Ele apresentava aquele projeto, né, e aquele projeto aprovado, ele recebia esse recurso. E aí, do nada, o governador Whitson, alegando a crise financeira do Estado, foi lá e pegou esse recurso para ele, para fazer caixa para o governo de superávit. Né? Literalmente, no melhor estilo, meter a mão naquilo que não é meu, porque o fundo não é do executivo. O fundo é para o desenvolvimento de políticas relacionadas à questão da bacia hidrográfica. Né? Então, vocês veem como que a questão ambiental, e ninguém gritou. Aliás, né, o deputado do PDT, ele votou a favor do governo, do executivo, né, contra o parecer, inclusive, que eu apresentei para ele. Né? Então, nós precisamos ficar conectados com isso. Né? Recentemente, outro fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma região aqui no Rio de Janeiro altamente adensada, talvez das mais adensadas no Rio de Janeiro, que é a região ali de Realengo, e um empreendimento que tinha o apoio do governo federal, né, do Bolsonaro e de seus filhos, junto com o próprio governo do Estado. Eles queriam, aí o governo e a prefeitura do Rio, eles queriam autorizar, o licenciamento já estava bastante avançado, autorizar a devastação, né, o assassinato de 200 mil árvores da última área que tinha um resquício de Mata Atlântica plana na cidade do Rio de Janeiro, que era a floresta do Camboatá. Né? E aí, um grande movimento cívico, né, um grande movimento que ultrapassou a barreira de um movimento ambiental, se tornou um grande movimento cívico, para além dos ativistas natos da questão ambiental, né, se tornou um movimento de defesa daquela que era a última área remanescente de floresta de Mata Atlântica plana na nossa cidade. Aliás, um lugar super especial. Né? E aí, isso tomou muito corpo. A nossa a deputada Marta Rocha, ela fez parte dessa luta também. Eu tive a oportunidade de levar o pessoal do movimento SOS Floresta do Camboatá, e a gente conseguiu agora, com o novo governo municipal, né, com a nova prefeitura que foi eleita, a gente conseguiu derrotar esse projeto, que era um projeto nefasto para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Era um projeto nefasto. Né? Você tinha ali uma série de implicações, inclusive também implicações, por exemplo, a área escolhida, né, que ia virar um autódromo, eles não reconheciam o serviço ambiental que aquela floresta, por exemplo, produzia, além da questão da produção de oxigênio em si, mas, por exemplo, sendo uma floresta, é uma área que você tem ali a absorção, né, de milhões de litros de água das chuvas. Né? Já era uma área altamente adensada populacionalmente. Se você retira aquilo dali, né, você, nos momentos que tivesse chuva, provavelmente você passaria a ter ali um processo de inundações muito severas. Né? Então, hoje, qualquer ação que a gente vá pensar dentro da nossa cidade, ela tem que estar conectada de alguma forma com a perspectiva de como aquilo vai impactar na questão ambiental. Não tem mais como se desenvolver uma cidade, né, a partir de um desenvolvimento abrupto, a partir de um desenvolvimento que não consegue pensar uma perspectiva integradora entre a sociedade e o meio ambiente, especialmente num estado como o Rio de Janeiro, ou numa cidade como o Rio de Janeiro, né, que tem toda uma conformação, que tem toda uma geomorfologia, né, especial. Agora, recentemente, né, vou dar um último exemplo, trouxe muitos exemplos para vocês pensarem.
Agora, recentemente, a gente teve aí o desastre de Petrópolis. Por que teve aquele desastre de Petrópolis? E aí a gente tem que fazer a meia-culpa, porque durante os últimos 20 anos foram governos de esquerda que estiveram à frente da prefeitura de Petrópolis, né? Mas a área que foi ocupada, né, era uma área que qualquer geógrafo sabia que mais dia, menos dia, ia desbarrancar, ia cair. E não houve nenhum tipo de trabalho para você fazer o quê? Impedir que as pessoas ocupassem aquilo, né? Então, a gente também precisa, às vezes, né, fazer um enfrentamento, né, e fazer o convencimento, principalmente das populações mais pobres, de que elas não podem ocupar de forma desordenada. No passado, isso parecia papo da direita, né? Mas hoje, se a gente defende de verdade a vida, a gente tem que garantir e fazer a luta para que haja recursos, por exemplo, para as pessoas morarem em locais dignos e que não vão correr risco. Porque o desastre ambiental que se avizinha, o desastre ambiental que está colocado hoje, né, ele vai impactar, gente, muito especialmente as populações mais pobres. São as populações mais pobres das cidades mais pobres do mundo que vão ser mais profundamente afetadas. E por que isso? Porque as pessoas mais ricas, elas vivem em áreas que não têm risco, na maioria das vezes. As cidades mais ricas têm volume de recursos e investimento para fazer a adaptação das suas cidades, né? Para fazer a mitigação dos problemas ambientais que vão ser produzidos daqui para frente. Então, nós aí, os mandatos do PDT, eles precisam hoje serem mais do que mandatos trabalhistas, ao meu ver. Eu acho que hoje nós precisamos fazer uma grande conexão e uma grande atualização do nosso programa para que a gente tenha mandatos revolucionários no sentido de serem mandatos verde-trabalhistas, né? Mandatos ecotrabalhistas, porque essa questão é, de fato, a grande questão do momento no mundo, né? Eu diria que hoje o mundo, para nós aí, finalizando, Pedrão, que o mundo ele passa por duas grandes transformações e que o trabalhismo precisa mergulhar nelas, né? Uma transformação é o processo de digitalização, né? O processo oriundo da questão da era digital, que vai impactar severamente o mundo do trabalho, e nós, como trabalhistas, não podemos desconhecer sobre isso, precisamos fazer um mergulho e atualizar nossas perspectivas a respeito do que vai acontecer com o mundo do trabalho. E a outra grande questão é a questão, né, que é defendida pelo campo majoritário dos cientistas do mundo, que é a transformação advinda da emergência climática, e nós também precisamos nos preparar, afinal de contas, porque nós, trabalhistas, escolhemos o campo da defesa daqueles menos favorecidos, dos trabalhadores, dos sem terra, dos sem teto, né, dos camelôs, né? Então, a gente precisa também fazer um mergulho para pensar um novo formato de desenvolvimento para as nossas cidades que seja adequado ambientalmente. É isso, gente. Muito obrigado aí, Pedro. Everton, eu confirmo, eu acredito tanto nessa colocação que tu faz da necessidade de mergulharmos nessa questão, que no mínimo possível, é importante trazer essa pauta para dentro do executivo, para dentro da política como um todo, quanto para o máximo e no melhor possível. E eu explico. A questão de Petrópolis, cara, aquilo ali ser colocado como um desastre ambiental é quase que algo precipitado, porque todo mundo já tem em mente, ainda mais aqui no estado do Rio de Janeiro, de como acontece isso com recorrência, e aí não ter nada dentro do plano diretor em relação àquilo, não ter nenhuma política pública colocada em relação à questão de sustentabilidade e urbanização. Então, assim, nesse caso, eu vejo nem como um desastre ambiental, é quase como um desleixo mesmo dentro do poder público, de colocar a importância da sustentabilidade, da urbanização e de uma coisa óbvia, que aquilo ali implica em vidas. Então, assim, isso era o mínimo possível da obrigatoriedade de colocar essa pauta dentro da política. E do máximo possível, porque a gente tem também dentro do executivo diversas das melhores práticas e da política pública realmente gerando impacto dentro da sustentabilidade, dentro da urbanização. Eu posso falar do que eu conheci, que foi, por exemplo, Fortaleza, dos microparques, dos parques naturalizados, enfim, que aí já é uma questão mais positiva. Mas, assim, é involuntário, realmente, como você fala, da necessidade de ter um mergulho nisso, seja para o mínimo a ser feito, seja para a melhor política pública possível. E aí, nisso, eu já jogo a bola aí para o Gora,
para dar continuidade a essas colocações sobre sustentabilidade e urbanização, por favor. Maravilha, Pedro. Vocês estão me ouvindo bem? Certo? Beleza. Então, deixa eu começar aqui também dando minhas saudações a todas e todos, saudações trabalhistas, ecotrabalhistas. Pedir desculpas ali por interromper o protocolo inicial ali, Pedro, não sabia. Era mais pela vontade aí de poder ver, né, a galera que está aqui na escola, a gente poder se relacionar um pouquinho mais. Mas é isso, estou vendo os nomes aqui, estou vendo os meus dois amigos aqui, Pedro. Obrigado pelo convite, tá um prazer, uma honra poder colaborar aqui, que seja, né, com toda a modéstia, a humildade aqui nessa construção política que vocês estão levando adiante. Obrigado, Everton, lembrando aqui, né, tanto da nossa parceria no ecotrabalhismo, mas a minha admiração também pelos policiais antifascistas, né, junto com o nosso companheiro Zacconi, que eu tive o prazer aí de ir para o Rio para acompanhar a sua filiação, também representam. Acho que são lutas, vamos chamar de talvez de modernas, né, lutas que talvez não estivessem na agenda do dia, na ordem do dia, por muito tempo aí dos partidos políticos, né, seja falar de segurança pública, né, a esquerda mostrar que, né, a centro-esquerda, o PDT, tem sim um projeto de segurança pública, mas também que o PDT tem, sim, uma preocupação ambiental, né? E essa preocupação está no nosso programa, no nosso estatuto, essa preocupação já está lá atrás, né? Mesmo que as características pedetistas que são mais ressaltadas sempre são as dos direitos dos trabalhadores, né? do desenvolvimento do país, do nacionalismo no sentido da defesa, né? da integridade da nação, mas sim, assim como a luta contra o racismo, também a luta contra a destruição da natureza já está, né, no programa pedetista originário. Então, acho que é importante a gente lembrar isso. E obrigado, Everton, acho que você colocou um panorama bem amplo aqui e muito preciso de todas as coisas que a gente tem que ter em mente. Bom, eu vou falar um pouquinho, não quero repetir tudo que o Everton colocou, mas também acho que a gente está, né, Pedro, num momento aqui para discutir também estratégias políticas, né, eleitorais, e então falar um pouquinho da minha experiência, né, nas minhas candidaturas que eu tive, também na perspectiva do que eu acho que são temas que a gente tem que abordar, né, mesmo que a candidatura aqui, não sei, do Zé Roberto, do Murilo, da Rose, da Márcia, do Ismael, talvez não sejam candidaturas que personifiquem as lutas ambientais, né, ou como está aqui no nosso tema do direito à cidade, são temas que todo parlamentar, todo homem e mulher que estão na vida pública tem que se posicionar, sim. Tá? O Everton colocou com bastante firmeza a importância da gente entender que essas pautas não são pautas de um nicho, de um gueto, de uma bolha, de um grupo. Elas são pautas que atingem a todos nós, atingem a toda a sociedade. Não vou falar que, felizmente, Everton, essas pautas estão sendo colocadas, né, porque o panorama da urgência climática, o panorama do racismo ambiental, o panorama que a gente vivencia é um panorama angustiante. Eu sou pai de duas meninas, assim, de 12 e de 9 anos, e a gente pensar assim que mundo que a gente está deixando para elas, né? Que mundo que elas, daqui a 20 anos, nesse ritmo de aceleração da destruição, que mundo que vai restar, né, para essa geração? E esse é um panorama de muita angústia, de muita ansiedade, né? Tanto que se coloca hoje em dia, né, essa ansiedade climática já como uma questão real, né? A gente está vivenciando mudanças muito, muito, muito aceleradas, né? Em todos os níveis do convívio social e da constituição das sociedades. Então, eu digo que não, felizmente a gente está se preocupando mais sobre isso, mas infelizmente o ritmo da destruição está muito acelerado. Eu coloco assim que quando a gente fala, e acho que eu ia mencionar Petrópolis, até porque, né, a realidade é muito próxima de todos e todas vocês, a gente tem que pensar
esse termo da resiliência das cidades, né? A resiliência é essa capacidade da gente, né, nós sermos resilientes, mas da cidade ser resiliente, a capacidade dela aguentar os baques, aguentar as porradas, aguentar as dificuldades e manter esse equilíbrio. Tá? E vamos lembrar aqui o que diz a Constituição, né, no capítulo do meio ambiente. Ela fala que a preservação, né, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela é eu estou aqui, né, o bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, várias coisas aqui nesse artigo da Constituição que são muito importantes. Quando fala de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente tem que pensar nessa ecologia. O que é ecologia? A palavra eco vem do grego oikos, que quer dizer casa. A economia, a ecologia seria justamente essa razão, esse logos, essa ordem de a gente ter uma vivência na nossa casa, a casa da terra, o ato, né, o ambiente onde nós vivemos. E nós, como o Everton lembrou, nós somos parte dessa natureza. Não existe essa dicotomia, né, o homem contra a natureza como algo a ser vencido, algo a ser derrotado, algo a ser explorado indefinidamente. Não. O que a gente faz para a natureza, a gente está fazendo conosco mesmo. O que a gente faz, e vice-versa, né? A agressão ao homem também é uma agressão à natureza. A agressão à natureza é uma agressão à humanidade. Mahatma Gandhi, ele tem essa frase que é atribuída a ele, né, de que a violência contra os homens, a violência do homem contra o homem, ela é uma violência que antes ela aparece na violência contra os animais, né? Então, a crueldade contra os animais, a crueldade, né, à natureza, ela também volta nessa insensibilização que a gente vivencia cada vez mais da violência do homem contra o homem. Então, a gente pensar essa resiliência no sentido da humanidade, mas no sentido da cidade, diz respeito a gente pensar cidades realmente sustentáveis. E aqui a gente esboçar alguns pontos, aqui alguns temas que eu acho que são importantes, né? Primeiro, esse tema do direito à cidade. O Everton falou várias vezes ali sobre moradia, sobre habitação. Não tem como a gente pensar uma cidade resiliente, uma cidade capaz de aguentar, né, as intempéries, as dificuldades do meio, muitas vezes hostil da natureza, se a gente não pensar políticas habitacionais sérias, investimento em habitação de interesse social, investimento nesse urbanismo completo. E não vai ser só assim uma área da cidade, uma zona da cidade que tem que ter ciclovias, ciclofaixas, saneamento, arborização. Não, a cidade como um todo ela tem que apresentar essas características para toda a população. Né? Se a gente quer pensar assim, cidades sustentáveis, cidades resilientes, a gente tem que pensar cidades equitativas, cidades onde o acesso a essas estruturas urbanas sejam disponíveis para todas e todos. É óbvio, se a gente for pensar a metrópole do Rio de Janeiro, você está falando de um problema muito, muito, muito grande. Né? Curitiba, onde eu vivo, é uma cidade pensando esse núcleo conurbado, são 14 municípios, quase 3 milhões de pessoas, que já é uma problemática super complexa e difícil. Agora, né, o Rio de Janeiro, com toda a região metropolitana, é um problema muito, muito grande. Né? E como é que a gente vai pensar essa solução se a gente não pensar de forma integrada? E aqui esse é um ponto, né? As políticas integradas entre os municípios. Tá? As pessoas não vivem apenas nos limites territoriais de um município, elas vivem numa região. Então, a gente tem que ter políticas, sim, regionais, que estejam integradas, que sejam políticas de Estado. Então, pensar nisso tudo, além dessa questão da habitação que o Everton trouxe, e eu friso, mais uma vez,
A gente tem que falar, sim, de habitação, de interesse social, de moradia, do acesso à moradia, do direito à moradia. Tá? Além disso, né, as pessoas precisam se deslocar nas cidades. A gente tem que pensar esse direito à cidade a partir de uma perspectiva democrática do acesso à cidade. E o Estado, o poder público, tem que garantir esse acesso. E garantir em várias perspectivas, em vários modais. Seja, primeiro, da possibilidade, e a gente discute isso nos âmbitos, assim, eu sou da filosofia, tá? A gente não sou do urbanismo, nem da engenharia, mas a gente acabou entrando nessa discussão faz uns 15 anos, né? Eu brinco que eu fiz um doutorado em urbanismo pelas ruas, assim, né? Na política, não ainda de fato. Mas todos nós somos pedestres, todos nós somos pedestres. Então, a garantia de passeios e calçadas acessíveis não é um privilégio que tem que ser acessível apenas a quem tem poder aquisitivo mais alto. É uma garantia básica para a gente conseguir trazer esse direito à cidade como algo real, como algo tangível, concreto, e não apenas uma abstração. Então, a mobilidade ativa, e aqui é importante a gente falar isso, Pedro, né? A mobilidade não motorizada, que inclui de 3 aspectos muito importantes. A garantia do acesso à cidade pela mobilidade peatonal, os pedestres, tem que ter, sim, né, a sua segurança, a sua salvaguarda, suas condições de acesso, né, à infraestrutura urbana como um todo, a bicicleta, né, a ciclomobilidade, e é uma tendência cada vez maior que tem que ser estimulada, tem que ser defendida, tem que ser realmente objeto de investimentos por parte do poder público, e a acessibilidade. As pessoas com deficiência também precisam dessa rede de mobilidade ativa. Então, quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente está falando dessas 3 esferas, dessas 3 formas de garantir o acesso à cidade. E pensar, sim, um transporte coletivo. Tá? Então, o transporte coletivo ele tem que ser central, porque pela infraestrutura, pela dinâmica econômica das nossas cidades, né, latino-americanas, e o Everton trouxe bem essa lembrança, não adianta a gente importar uma solução lá da Europa aqui para a nossa realidade latino-americana, é diferente, a gente tem que pensar a maneira como as nossas cidades são constituídas. O transporte coletivo ele é essencial para a gente garantir justamente esse direito. Tá? Então, um transporte coletivo de qualidade, se possível, sim, buscando a tarifa zero, o passe livre. E isso não é utopia, isso é uma possibilidade real a partir de uma política pública que pode ser, sim, implantada, assim como a iluminação pública das cidades. O custo dessa iluminação ele é dividido entre todos os usuários, né, entre todos os consumidores da rede elétrica. Também a gente pode imaginar que o custo de um sistema de transporte coletivo ele pode estar diluído no conjunto da sociedade, né? E então todos pagando um pouco para que todos possam ter acesso ao transporte coletivo desenvolvido, confortável e com segurança. Importante, a gente estava falando aqui um pouco antes, né, dessa ecologia urbana propriamente dita. O Everton tocou em alguns pontos que eu quero repetir aqui. Os rios urbanos, a recuperação dos nossos rios, e essa recuperação passa não apenas por políticas de saneamento, mas por políticas de engajamento social na defesa dos rios. Passa por você conhecer os rios que estão perto de você, onde você mora, qual a bacia hidrográfica que você mora. Eu moro na bacia hidrográfica do Rio Belém, aqui em Curitiba, que faz parte da bacia do Rio Iguaçu. Então, as pessoas só passam a cuidar daquilo que elas conhecem. Se elas não sabem o nome do rio, é o Valetão ali, né? Não, não é um valetão, é um rio, é um córrego, é um afluente de um outro rio mais importante. Então, a recuperação dos rios, eu acho que ela é um ponto de honra para o ecotrabalhismo, Everton. Acho que ela tem que ser assim
é um ponto, né, que a gente vai sempre trazer à tona, com ações efetivas, com políticas reais. A gente estava falando também de arborização, tá? Uma política de arborização urbana. As cidades têm que ter um plano municipal de arborização. Tá? É óbvio que, isso, como a gente está falando de campanhas para ou mandatos de deputado estadual ou federal, você vai poder interferir nisso de forma indireta, mas a luta por uma política municipal de arborização ela é essencial para a gente combater essas podas criminosas que são feitas nas árvores, né? Muitas vezes, como a gente falava aqui no backstage, pelas empresas de energia elétrica que não pensam, né, na integridade, no equilíbrio ecológico da árvore, só pensam ali na liberação da rede elétrica, e com isso você deixa a árvore fragilizada, vem um vendaval, vem uma tempestade, aquela árvore cai com mais facilidade. A gente tem que pensar na permeabilização do território urbano. A água que desce pelas chuvas, ela tem que encontrar, sim, sejam áreas de captação, mas também um solo permeável, pelo qual ela vai entrar, né, com facilidade, né, no lençol freático. A gente tem que falar, sim, também, Everton, e aqui eu acho que é um ponto importante para abordar a ideia da resiliência urbana, falar do direito à alimentação, do direito e da possibilidade da gente falar de agricultura urbana, da gente pensar urbana e periurbana, né? Se a gente quer pensar essa cidade realmente sustentável, a gente tem que pensar uma cidade que produza os seus próprios alimentos, uma cidade onde as pessoas vão ter garantias que, mesmo com catástrofes mundiais, mesmo com catástrofes regionais, o acesso ao alimento pode ser assegurado, sim, mediante uma política ousada de agricultura urbana e periurbana. Tá? Isso é um ponto importantíssimo. Outro ponto, a gestão dos resíduos sólidos. Então, se a gente quer falar de uma cidade moderna, ecológica, Agenda 2030, etc., a gente tem que falar de uma gestão de resíduos igualmente moderna e inovadora. Tá? Então, políticas de compostagem, do tratamento dos resíduos orgânicos, a política de reciclagem, o Everton mencionou, né, o apoio, o fortalecimento dessa camada mais fragilizada e mais vulnerável da nossa sociedade, que muitas vezes está na informalidade, trabalhando na coleta de materiais recicláveis e que são menosprezados, são desprezados até mesmo pelo poder público. Então, é óbvio que o modelo de consumo que a gente tem, ele gera esse resíduo interminável. Então, a gente pensar formas de redução do consumo, mas também da destinação correta desses resíduos. Acho que um ponto também, Pedro, que diz respeito a tudo isso, é a gestão dos espaços públicos. Tá? Quanto mais a gente pensar que as pessoas são donas da cidade, elas se sentem donas da cidade, a partir de uma perspectiva onde o espaço público se torna um espaço de convivência, um espaço de segurança, um espaço de trocas, um espaço de diversidade. E isso tudo tem que ser estimulado pelo poder público. O poder público, muitas vezes, para não dizer a totalidade das vezes, não dá conta da gestão dos espaços públicos, ou se torna uma gestão autoritária, uma gestão repressiva, uma gestão que não estimula essa participação social. Então, eu creio que esse é um ponto de co-governança, né, das cidades que a gente tem que avançar muito, para que as pessoas entendam que essa cidadania que a gente tanto defende, ela não é apenas um ato que a gente realiza a cada 2 anos, né, no rito eleitoral. A cidadania ela é um exercício diário, né, nas nossas cidades, nas nossas comunidades, na minha rua, no meu bairro, que cada vez mais eu posso sentir que ele é meu, ele me pertence, e eu posso, sim, positivamente, é claro, respeitando os direitos coletivos, interferir neste espaço de forma criativa, de forma propositiva. Aqui em Curitiba tem um exemplo muito legal de um amigo nosso, um ativista, até convidar a conhecerem, é o Diego Saldanha. Ele tem um projeto da Ecobarreira,
ele mora do lado de lá do Rio já é o município de Colombo, do lado de cá é Curitiba. Faz 5 anos que o Diego ele implantou atrás da casa dele, né, que passa o Rio Atuba, ele implantou uma ecobarreira. Tá? Ele colocou alguns galões para fechar ali a superfície do rio, e todo o resíduo que desce pelo rio, esse macro resíduo, esse lixo que desce pelo rio, ele fica parado ali. E uma vez por dia, cada 2, 3 dias, ele retira esse resíduo. Ele já tirou toneladas de lixo ali, e ele tem feito um monte de ações a partir disso, ou seja, é um cidadão que está agindo, tá? A revelia do poder público, mas buscando parcerias com o poder público. Então, a gente pensar que essa solução para as nossas cidades, ela só vai vir se a gente empoderar de fato as pessoas, empoderar de fato as comunidades, com educação ambiental, com consciência coletiva e com esse apoio efetivo por parte do poder público. Acho que são alguns pontos assim que estão na ordem do dia, como o Everton falou. Está todo mundo preocupado com as urgências climáticas, com as mudanças climáticas. Todo mundo está vendo que isso não é algo para daqui a 5, 10, 20 anos. Isso está acontecendo agora. Né? As imagens de Petrópolis chegaram para a gente assim, de forma assustadora. É óbvio que você, né, o Pedro comentou ali, é difícil você falar de um desastre, sendo que você tem uma negligência urbana acontecendo por muito tempo. Por que essas pessoas foram morar lá nesses locais? Tá? Pelas necessidades. Tá? Se você falar para a pessoa vai morar no fundo do vale, perto do córrego, por que ela vai morar lá? Porque ela não tem outro lugar para morar. Então, é uma falha, sim, do Estado brasileiro de não ter garantido esse ordenamento territorial equilibrado, esse ordenamento a partir de uma perspectiva de uma cidade equitativa, de uma cidade justa, de uma cidade onde não apenas quem tem grana vai ter acesso à infraestrutura urbana. Então, a gente tem que aproveitar, eu digo, aqui vamos já encaminhando para o fim, Pedro, na perspectiva eleitoral, de que esses temas estão sendo colocados, esses temas estão aí, esses temas dialogam com a população como um todo, com os eleitores, e a gente mostrar que a gente tem propostas para o enfrentamento desses problemas. Tá? Que o PDT tem esse arcabouço de discussões, de reflexões, de práticas, de bons exemplos. Você lembrou, Pedro, né, a Prefeitura de Fortaleza. Sei que o prefeito Axel, eu tive presente ali em Niterói, na visita alguns meses atrás, aí no Rio, e né, numa audiência com o prefeito, falando de boas práticas que Niterói tem implantado. Então, o PDT tem essas coisas a apresentar. E eu acho assim, gente, né, tem vários nichos que estão aí que precisam de representações. Então, falando aqui em termos eleitorais, né, dessa disputa eleitoral, de como sensibilizar a população. Então, essas temáticas todas, elas têm suas representatividades. Então, pensar toda a categoria de arquitetos, urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo. Tá? É uma população formadora de opinião que pode, esse candidato está falando desse tema, isso aqui me interessa, isso aqui me toca. Né? A mobilidade ativa, as pessoas com deficiência, tá? Os ciclistas, os pedestres, de novo, né? Quando a gente fala da construção de cidades para pessoas, de cidades onde os pedestres são respeitados, onde os ciclistas são respeitados, esse é um tema, gente, que é um prato cheio para a gente falar nas eleições, né? Da redução de mortes no trânsito, da criação de políticas de segurança viária, de segurança para os ciclistas, e todos nós, né, mesmo que não seja, como eu disse no início, a tua pauta principal, mas é um tema que vale sim explorar e colocar para a gente avançar. A Agenda 2030, as temáticas ambientais amplas, né, das unidades de conservação, pensando aqui nas campanhas proporcionais, a gente tem que falar, sim, da gestão das nossas unidades de conservação, dos parques estaduais, federais e municipais,
dessa preservação da biodiversidade e buscando cada vez mais essa, como é que eu posso dizer, essa superação entre um conflito entre a realidade urbana e a realidade natural, né? Mostrando que as nossas cidades elas podem sim ser ambientes ecologicamente equilibrados, né? Ambientes justos, ambientes onde as pessoas podem ter uma qualidade de vida, com contato com a natureza, com a preservação da biodiversidade. E tem se falado muito também, nos últimos tempos, do termo soluções baseadas na natureza. Tá? Esse é um termo também que tem aparecido nas ações urbanísticas, pensando que soluções baseadas na natureza, junto com o processo de participação das comunidades nas tomadas de decisões, elas são, primeiro, meios muito mais baratos para a gente resolver problemas urbanos, meios muito mais eficazes, porque elas levam em consideração as dinâmicas dos elementos naturais, as dinâmicas das chuvas, as dinâmicas das águas, as dinâmicas do calor, né? A gente reclama, o Everton estava reclamando aqui do calor aí que vocês estão sofrendo, mas enfim, Curitiba passou por uma estiagem, uma crise hídrica tremenda. Como é que a gente pode pensar uma política de arborização que vai ajudar na sensação térmica nas nossas cidades? Isso tem tudo a ver. Como é que a gente vai pensar nessa política de recuperação dos rios com esse cuidado, essa convivência, esse convívio que a população pode ter com os rios de forma saudável, de forma efetiva, de forma bonita, né? Então, tudo isso são soluções que baseadas na natureza que têm que ser implantadas. E, por fim, a gente pensar que não existe como a gente dissociar esses processos de reconstrução urbana, de regeneração urbana e de garantir o direito à cidade, sem a gente fortalecer os processos democráticos nas cidades, sem a gente falar, sim, do fortalecimento dos conselhos, da participação popular. Como eu disse, eu acho, só estou retomando aqui, dessa participação das pessoas nas tomadas de decisões, cada vez maior, porque as pessoas conhecem o problema que tem ali na esquina, as pessoas sabem que quando chove, tal e tal local tem um problema, as pessoas que moram numa rua sabem que aquela árvore, aquele canto tem tais e tais características, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Se a gente quer ter essa construção de cidades realmente sustentáveis, realmente resilientes, a democracia não pode ser vista apenas como uma palavra vazia, ela tem que ser um processo ativo na construção urbana. Acho que era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Eu fui candidato a primeira vez em 2014 a deputado federal, depois de um processo de 10 anos de ativismo aqui em Curitiba, principalmente em prol da bicicleta, da mobilidade ativa, da redução de mortes no trânsito, mas também da ecologia urbana. A gente tinha uma prática aqui que a gente chamava de jardinagem libertária, que a gente saía por aí plantando árvores, distribuindo mudas, criando hortas urbanas. Era meio uma jardinagem de guerrilha, assim. E fui candidato a primeira vez a deputado federal. Eu fiz 13 mil votos, não me elegi, mas a gente foi uma votação expressiva. Depois, em 2016, me elegi vereador de Curitiba e fiquei 2 anos na Câmara Municipal. A principal lei que a gente apresentou, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, foi a Lei da Agricultura Urbana do município de Curitiba, uma lei que regulamentou, estimulou e facilitou e fortaleceu a prática da agricultura urbana, e me elegi deputado estadual depois em 2018. E atualmente eu sigo no mandato, o Pedro lembrou, candidato a prefeito aqui de Curitiba em 2020, a gente fez uma bela campanha, expressiva, ficamos em 2º lugar, e eu presido a Comissão de Meio Ambiente e Ecologia da Assembleia, e esse ano, a princípio, sou candidato à reeleição, né? Então, estamos juntos aqui com todos vocês aqui na luta para ampliar
a representatividade do PDT na política, né, na campanha do nosso presidente Ciro Gomes. E uma honra, gente, tá? Desculpa qualquer coisa aqui. Coloco também as nossas redes sociais à disposição, tá? Me escrevam, que a gente puder ajudar, acompanhar as candidaturas de vocês também, tá? Estou inteiramente à disposição. Obrigado. Show de bola, querido. Eu vou passar agora, antes de fazer qualquer comentário, para as perguntas. O pessoal participou aqui no chat. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Show. Bem, teve uma primeira pergunta da Márcia, tratando sobre a questão da privatização da SEDAI. O que esperar ambientalmente disso? Acho que essa pergunta aí o Everton pode até acrescentar mais um pouco. Teve uma outra pergunta interessante, que foi sobre a atualização do marco regulatório do saneamento básico no Brasil, e queria que vocês identificassem um pouquinho dos lados positivos ou do lado negativo sobre essas questões. Está aqui no chat, caso queiram acompanhar, tem aqui a questão da atualização do marco, quanto a pergunta também da Márcia Bessa contra a privatização da cidade. Beleza. Eu começo aqui, ô Pedrinho? Pode começar, Everton. Vamos lá. A privatização da SEDAI e marco regulatório são coisas que caminham juntas, né? Assim, a posição do PDT aqui do Estado sempre foi uma posição muito crítica ao processo de privatização da SEDAI. A SEDAI, ao meu ver, era uma empresa pública muito importante, né, que fazia uma regulação aí da questão da água aqui no nosso Estado. E o governo do Estado, alegando aí, né, como sempre faz, os seus problemas financeiros, ele pega esse último ativo aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, e vende. Isso também vai no bojo desse processo, desse marco regulatório do saneamento, que foi muito vendido como uma forma de captar investimentos privados para o desenvolvimento, para a garantia do serviço público de água, de esgoto, né? Eu vejo com muita preocupação, sinceramente eu vejo com muita preocupação, porque a água é um ativo, né? A água é algo essencial para a vida, né? A água, ela é a garantia, ela tem que ser tratada como direito humano essencial. O que nós assistimos no resto do mundo, né, foi que as empresas de saneamento, as empresas de água, que foram privatizadas, elas geraram um processo, primeiro, de aumento da conta de água, né? Segundo, que os investimentos prometidos por esses grupos que assumiram essas empresas não foram efetivamente realizados. Então, por exemplo, o processo de privatização dessas empresas de água começam ali principalmente na França. A França hoje ela praticamente reverteu todo o processo de privatização dessas empresas, porque aquilo que foi vendido e prometido não aconteceu, né? Chamou até muita atenção para todos nós, o senador, o Cid Gomes, né, o irmão do Ciro. O Cid votou a favor do marco regulatório e o próprio Ciro fez uma crítica a esse voto, né? Porque, de fato, a privatização para um grupo econômico, né, do controle daquilo que é um direito humano essencial, gera uma insegurança muito grande. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eles privatizaram a SEDAI e definiram vários grupos, né, várias bacias hidrográficas, né, que iam ser exploradas aí por grupos econômicos diferentes. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, eu tenho ali a degradação numa determinada bacia, né? Essa degradação vai impactar numa bacia posterior. De quem é a responsabilidade, por exemplo, como é que a gente faz para fazer um trabalho de limpeza, por exemplo, de um rio, né? Que começa lá atrás numa outra bacia. Se isso não é trabalhado de forma integrada, é muito difícil, inclusive, você implementar políticas públicas de garantia de um modelo ali ambiental bem formulado, né? Hoje, pensaram muito na questão financeira,
né? No Rio de Janeiro isso chamou muita atenção. O Rio de Janeiro não tem como se garantir de forma financeira, no Rio de Janeiro não tem mais dinheiro e tal, vamos vender o que a gente tem e, a partir disso, a gente vai reestruturar o Estado. Né? A gente vendeu uma empresa que era, inclusive, lucrativa, uma empresa que que utilizava um modelo de financiamento cruzado. Então, por exemplo, no mundo inteiro, o esgoto, né, ele não dá lucro. Eu conversei várias vezes com trabalhadores da SEDAI e eles sempre falavam muito disso comigo. Eles diziam o seguinte: olha, a água é rentável. Então, quando você vende água, você obtém lucro. O esgoto, ele dá prejuízo no mundo inteiro. O que a SEDAI fazia? A SEDAI fazia um subsídio cruzado. Então, com o lucro que a SEDAI arrecadava na questão da venda da água, ela fazia os investimentos necessários para o tratamento do esgoto. Uma outra coisa que a privatização, a gente vai ter que ficar de orelha em pé. Por exemplo, nós sabemos que existem campos, né, existem áreas que foram privatizadas que não dão lucro. E aí, eu quero saber o seguinte: será que a iniciativa privada, será que o capitalista, né, o grupo econômico, ele vai fazer investimento onde não dá lucro? Né? Então, você vê, quando venderam aqui, picotaram a SEDAI para vender, algumas regiões não conseguiram atrair investidores, porque esses caras já sabiam que essas regiões não vão dar lucro. Né? Então, como é que você faz a gestão disso? Né? Inclusive, a gestão econômica disso. Né? Então, assim, no caso da SEDAI, eles venderam, eles estão alardeando um quantitativo de investimentos. Outro dia eu assisti a um programa de um cara muito interessante para vocês acompanharem. Ele tem um podcast muito legal chamado Rio Mais Limpo, que é um jornalista especializado na questão ambiental, que é o André Trigueiro. Né? E ele trouxe um dado que eu achei bem interessante. Nos últimos anos, só em relação à bacia ali, às lagoas de Jacarepaguá, né? Só em relação a elas, o investimento que foi feito é maior do que tudo que foi arrecadado agora com a venda da SEDAI. Então, eles dizem que vão arrecadar, eles vão fazer um investimento maior do que foi feito nos últimos anos, né? E que esse investimento vai garantir a limpeza, por exemplo, da bacia ali, das lagunas ali de Jacarepaguá e tal região. Só que esse investimento já foi feito e não resolveu o problema. Né? Aqui o Gora falou da questão hídrica, né, dos rios, por ecotrabalhismo. Gora, a gente tem uma outra grande questão aqui, especialmente para o Rio de Janeiro, que é a questão da Baía de Guanabara. O Brizola, quando foi governador, ele lançou o primeiro programa de despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG. Né? O PDBG que o Brizola lançou lá atrás, ele propunha a limpeza da Baía de Guanabara através de quê? A criação, na época, eram 22 estações de tratamento e a criação de uma rede de coleta de esgoto, principalmente da região da Baixada Fluminense. 30 anos depois que o Brizola lançou esse projeto, né, os governos posteriores drenaram todo o recurso que veio, era um recurso que veio principalmente do Banco do Japão, drenaram literalmente esse dinheiro, escorreu pelas águas da corrupção, e 30 anos depois estava sendo inaugurada a 7ª estação de tratamento. Detalhe, que o Brizola, quando saiu do governo, já tinha deixado licitado com o projeto pronto, que foi a estação de tratamento do Caju, que é a maior estação de tratamento do mundo, para quem não sabe. O Brizola, inclusive, foi para o Guinness por causa dessa estação de tratamento, que é uma estação de tratamento que tem ao lado da linha vermelha. Para vocês terem uma ideia, praticamente nada com relação ao sistema de drenagem de esgoto da Baixada Fluminense foi feito. Né? As outras estações de tratamento todas não foram feitas. Então, assim, eu de verdade vejo que existe um discurso muito bonito com relação à privatização, mas eu de verdade tenho muito medo dos resultados. Alguns anos atrás, eu era menino, literalmente eu era um menino quando li um livro de um engenheiro da AEPET, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, chamado ABC das Privatizações. O engenheiro, o autor é o Aloysio Biondi. E nesse ABC das privatizações, ali nos anos 90, né, no auge das privatizações do governo Fernando Henrique,
ele conseguia demonstrar numericamente que as privatizações elas ocorrem, as empresas elas têm um lucro exorbitante num determinado momento, e no momento seguinte, quando elas são obrigadas a fazer os investimentos, no geral, elas começam a reduzir esses investimentos e as empresas são reestatizadas para atender ao interesse, de novo, desses mesmos grupos econômicos. Então, eles ganham no momento que eles compram e eles ganham depois com a devolução dessas empresas já sucateadas para a mão do Estado, para o Estado ficar ali com o passivo dessas empresas. Vale muito a pena ler. Eu não sou um estatista totalizante, né? Eu acredito que a iniciativa privada tem que entrar, agir em algumas áreas, mas com relação à questão da água e mesmo do marco do saneamento, eu tenho muita preocupação com o que está por vir. Comentário bem breve, Pedro, acho que já estamos na hora aí também. Eu acho que, não sei a realidade aí do Rio, mas a gente tem aqui uma empresa, né, que era uma empresa pública, a Sanepar, que tem capital aberto hoje em dia, e a grande preocupação é o lucro dos acionistas, né? Então, acho que o Everton colocou muito bem, assim, o novo marco do saneamento, ele traz questões muito preocupantes, né? Porque a gente ainda vive em cidades, como a gente falou, muito injustas, né? Onde você tem algumas áreas que têm um padrão de vida belga, né? E outras áreas como uma favela de Nova Delhi, né? Então, a gente garantir que todas as 100% do território das nossas cidades seja atendido pelas redes de saneamento adequada e que essas redes, de fato, funcionem, né, Everton, com o máximo de cuidados ambientais, né? Isso é outro ponto que a gente tem que colocar, né? Isso é preocupante. E na lógica do lucro, na lógica que rege assim, a maneira como essas privatizações vão ocorrendo, isso não está como prioridade, né? Então, a gente tem que garantir, sim, investimento em saneamento até a totalidade dessa cobertura da rede de esgoto e garantir igualmente assim que esse acesso, e aqui a gente tem que falar assim, acesso à água, acesso à alimentação, a gente está falando dos direitos básicos, né, de todo ser humano. Então, isso não pode ser objeto de lucro, na minha perspectiva, tem que ser objeto, sim, de um acesso essencial a todos. Muito obrigado, Everton. Obrigado, Goura. Eu acho que é importantíssimo vocês colocarem aí todas essas questões da importância de serem pautadas a sustentabilidade e a urbanização, né? A gente de olho aí no que é negativo para poder lutar em torno dessas pautas, mas em especial também terem feito uma referência ao lado positivo que o trabalhismo já provou que consegue fazer em relação à urbanização e sustentabilidade, né? O Axel tem uma referência aqui do nosso ladinho, Everton. Em Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio foi mundialmente recordista e premiado em relação à sustentabilidade, mas em especial sobre mobilidade urbana. Agora o Edivaldo Nogueira, também nosso prefeito, teve uma atividade interessantíssima em relação a parques urbanos. Então, é prova de que nós estamos aí, quando dentro do Executivo, fazendo o que há de melhor em relação às práticas sobre sustentabilidade e urbanização, e vocês dois são provas disso. Logo mais, aí, não tenho dúvidas, vão estar também dentro do Executivo, dentro do Legislativo, representando essas questões, e a gente sai, eu tenho certeza, os candidatos ainda melhor do que eu, abrilhantados em relação a tudo isso. Só quero agradecer de verdade, Everton, agradecer de verdade, Goura, e estamos à disposição aí do que mais for possível, de verdade. Pedro, você me dá um minutinho para fazer uma saudação final aqui? De novo, tá? Obrigado, gente, pela atenção aqui. É sempre bom a gente se colocar nesse espaço de debate, de fala, de conversa, porque a gente revisita as nossas teses, né, as nossas lutas, os nossos ideais. Então, é sempre uma via de mão dupla. Obrigado, Everton, aqui, saudades, aí vamos se encontrar em breve aí, Pedro também, obrigado. Eu queria concluir, gente, trazendo aqui, né, o nosso programa Estatuto do PDT. Eu falei que estava lá e fui pegar aqui para, né, não ficar só uma palavra vazia.
Na parte do programa, né, os compromissos programáticos e prioritários do PDT, a gente tem o 6º compromisso programático com a defesa da natureza brasileira contra a poluição e a deterioração do meio ambiente resultante de uma exploração predatória que ameaça destruir a base biológica de nossa existência, degradando cada vez mais a qualidade de vida do povo brasileiro. Depois de empobrecer radicalmente e destruir a fauna e a flora de todas as regiões brasileiras de antiga ocupação, agora ameaçam liquidar com a Amazônia, que é a nossa última reserva da natureza original. O trabalhismo democrático propugna por um movimento e uma legislação que defendam o ambiente natural do país e coíbam as diversas formas de poluição e pela implementação de um amplo programa nacional de descontaminação. Eu acho fantástico esse parágrafo, acho que a gente tem que lembrar aqui que na gênese do PDT já existe a preocupação com a ecologia, já existe aqui a luta por esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Obrigado, gente. Estamos juntos e sucesso aí a todas e todos. Pessoal, só fazer um agradecimento aqui também, Pedrão. Não, só finalizar aí, agradecendo aí a audiência aí de todos os nossos companheiros e companheiras aí, que estão se preparando para esse desafio imenso, né? Mas também muito generoso da parte de cada um deles, né? De se colocarem à disposição da população para a vida pública. Não é fácil, né? Vocês já devem estar percebendo isso. A disputa pelo voto é uma disputa muito forte. Muitas vezes ela acontece até de forma mais intensa aqui dentro do nosso partido, né? Eu sou um cara que sempre quando eu posso, eu prego que os nossos candidatos, o nosso time aqui, que ele trabalhe mais unido, porque as cidades, o Estado, ele é muito grande, portanto, tem voto para todo mundo distribuído aí. Então, eu acho que se a gente conseguir construir uma sinergia entre os projetos que a gente defende, é possível que a gente consiga ir irmanados, que a gente consiga conquistar o voto e ser vitorioso na eleição, sem necessariamente precisar um ficar acotovelando o outro, né? Isso é muito ruim. Então, eu acho que a gente pode trabalhar juntos, né? A escola de candidatos já ela já tem essa perspectiva, né? De um trabalho coletivo de preparação. Então, agradecer aí a vocês que assistiram às nossas aulas. Eu quero deixar aqui um grande abraço para esse grande amigo, um grande quadro do PDT hoje no nosso país, uma referência de verdade, de uma nova geração trabalhista que se coloca, que é o Goura, né? Eu posso brincar hoje nesse sentido, Goura, porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, embora eu esteja mais velho aqui de barba branca, mas o Goura, aí, mais ou menos a mesma idade. O Goura, ele de verdade representa uma nova geração que está de forma muito vibrante, né? Que está mostrando que o trabalhismo está mais vivo do que nunca, né? É muito importante que quadros como o Goura, e aí eu tenho a felicidade de ter conhecido o Goura num congresso lá atrás, o Goura de terno e gravata com umas fitas reflexivas, né? De terno para bicicleta, e aí eu peguei o Goura num determinado momento, chamei para o Congresso da Juventude, e aí a gente, de alguma forma, contribuiu também para que ele se tornasse, ali, num primeiro momento, uma figura mais conhecida das novas gerações, porque ele trazia esse debate, essa agenda, que é uma agenda contemporânea, uma agenda que tem tudo a ver com as cidades. Então, é muito importante essas falas, essa contribuição que ele trouxe hoje. Quero dar os parabéns para ele pelo mandato. Eu sou um fã dele, fã de verdade, um companheiro, mas também um fã. Acompanho de distante aqui, mas acompanho o tempo todo o mandato dele. Sugiro para vocês que querem ser deputados que acompanhem lá o Goura nas redes sociais. Ele traz muitos debates interessantes, relevantes, né? Então, parabéns aí, um grande abraço para esse querido amigo Goura. E agradecer mais uma vez aí, Pedrinho, Léo, né? Toda a galera aqui da Escola de Candidatos, por estarem levando à frente essa iniciativa, porque verdadeiramente a gente tem que trabalhar a política a partir da realidade, mas mais do que nunca, nós precisamos nos qualificar para fazer política, né? O diferencial do mandato trabalhista, o diferencial do candidato do PDT tem que ser
a sua formação, a sua capacitação e a sua qualidade, né, quando vai explorar e vai fazer os debates públicos. Porque só assim, verdadeiramente, ele vai ter a capacidade de representar bem o povo. E mais do que nunca, gente, nós precisamos de quadros qualificados para representar o nosso povo, a nossa gente. É muito triste quando a gente olha para um parlamento e assiste, né, debates completamente infrutíferos, né, acusações de lado a lado, né, verdadeiros espetáculos de besteirol, né, quando a gente sabe que o Brasil tem tantos problemas, a gente sabe que o nosso Estado tem tantos problemas e que a gente podia ter ali um corpo mais qualificado para mergulhar verdadeiramente nesses problemas, apresentando soluções. Então, gente, se qualifiquem de verdade, estudem de verdade e corram e vão para as ruas também para fazer o bom embate da política. Vocês estão no caminho certo. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Turma, obrigado. A gente está encerrando aqui, ó, in time para o nosso Ciro Games. Então, obrigado por mais uma aula. Saindo daqui, a gente acompanha o nosso presidente e vamos nessa missão de eleger Ciro Ferreira Gomes, presidente da República. Um abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.